Olá, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério. Nós vamos falar sobre vacinação. E antes de mais nada, a título de conhecimento, eu vou informar que a história da vacina iniciou no século XVIII, quando o médico inglês Edward Jenner utilizou a vacina para prevenir a contaminação por varíola, uma doença viral extremamente grave que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo, e lesões na pele e podia levar até a morte. Em 1798, o médico comunicou sua descoberta em um trabalho intitulado Um Inquérito sobre as Causas e os Efeitos da Vacina da Varíola. Apesar de enfrentar resistência, em pouco tempo sua descoberta foi reconhecida e espalhou-se pelo mundo. Em 1799 foi criado o primeiro Instituto de Vacinas em Londres e em 1800 a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. A vacina chegou ao Brasil em 1804, trazida pelo Marquês de Barbacena. A varíola foi a primeira doença infecciosa a ser erradicada por meio da vacinação. Os anos passaram-se e houveram problemas na vacinação. E para falar sobre isso, nós reunimos um timão. Nós estamos recebendo Mariline Luz, coordenadora de Vigilância em Saúde e Vacinação do município de Nova Prata, a pediatra Carla Franco, que atua em Fagundes Varela e em Nova Prata, e as enfermeiras Kênia Canci e Camila Maciel, da Clínica Vacinare. Lembramos que vocês podem participar do programa com perguntas, sugestões ou críticas. Sejam todas bem-vindas. Hoje somos 5 mulheres. Faltaram 2 para sermos as 7 mulheres, né? Mariline, vamos começar pela avaliação da vacinação no âmbito de saúde pública, né? Já vai começar uma próxima campanha. Mas há quanto tempo tu atuas nessa área? Boa noite. Boa noite. Então, eu atuo na área de imunizações desde o ano de 2006. Estamos aí acompanhando, né, contribuindo com a imunização das crianças, adultos, pessoas de todas as faixas etárias. Uhum. E Mariline, infelizmente o Brasil, ele perdeu a certificação internacional de eliminação do sarampo, né? O ano passado, por exemplo, vários municípios do estado e muitos estados brasileiros não atingiram a meta proposta pelo Ministério da Saúde. Isso aconteceu também em Nova Prata? Sim. Aqui em Nova Prata nós não tivemos casos de sarampo, não registramos nenhum caso. Houveram casos nós tivemos um caso suspeito, na verdade, que foi feito exame, enfim, e estamos aguardando o resultado. Mas assim, essa questão da volta do sarampo está muito relacionada à baixa cobertura vacinal. Então, hoje nós temos a vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, todos os indivíduos, né, a partir do ano de idade, devem ter essa vacina. Então, crianças e adultos até os 29 anos precisam ter 2 doses da vacina e, após essa idade, 1 dose de tríplice viral. E profissionais da saúde, né, como nós, devemos, independente da idade, ter 2 doses de tríplice viral. Então, essa volta da doença, ela está muito relacionada à nossa cobertura vacinal. Então, se o Brasil como um todo tivesse com uma cobertura vacinal em dia, nós poderíamos ter mantido o nosso certificado de eliminação. E especificamente em Nova Prata, tu percebeste nos últimos anos uma menor procura pelas vacinas? Olha, a gente tem uma taxa a nível de Rio Grande do Sul, a nível, né, aproximadamente 75% de cobertura, porque a gente precisa de todas essas doses, né, dessas 2 doses, para considerar um indivíduo vacinado. Sim. Então, assim, a gente tem uma procura de vacinas, mas está aquém daquilo que deveria ser, que deveria ser o ideal. E o que tu atribuis esse fato? Eu
eu creio que a impressão de que as doenças não existem mais, de que as doenças estão longe de nós. Mas, na verdade, elas estão presentes, elas estão próximos. E hoje em dia, com a questão da globalização, a gente viaja, a gente está em contato com pessoas de diferentes lugares do mundo. Então, as doenças, elas vão chegando muito depressa. Quer dizer, não adianta nós estarmos em um município, digamos, Sim. que não houve nenhum caso de sarampo, se nós viajamos e se nós recebemos visitantes, né? Então, assim, a gente pode não estar imunizado, viajar para um local que tem essa doença, né? A gente adquire e a gente vai começar a transmitir para as pessoas que não estão imunizadas no município onde a gente estiver. Então, eu creio, assim, pelo que a gente observa, é a falsa impressão de que as doenças estão longe, de que elas não existem mais, mas elas existem e se a gente não se imunizar, não se proteger, elas vão voltar com cada vez mais força, né? O nosso primeiro comentário é da dona Zilka Mérida Pinheda. Assunto de grande interesse para a população. Pinheda, parabéns. Mandem o vosso recado também. Nós temos uma informação do Programa Nacional de Imunizações que mostra que a partir de 2015 caiu a cada ano o percentual da população imunizada com a vacina tríplice viral, que foi aquela que tu comentaste primeiro, né? Então, o percentual dos brasileiros vacinados saiu de 96% em 2015 para 95,4% em 2016 e chegou a 85,2% em 2017 e continua caindo. Né? Isso preocupa tanto em termos de saúde pública como para quem atua nessa área na esfera particular, né, Kênia? Claro, com certeza. As clínicas particulares e o serviço público, cada uma tem um foco, né? O serviço público tem mais o foco no coletivo e as clínicas privadas têm um foco no indivíduo, né? Mas preocupa todo mundo, com certeza, né? Porque cai os índices de vacinação e as pessoas que não podem receber vacinas também acabam sendo prejudicados, né? Porque bebês menores de 1 ano não podem receber vacina contra o sarampo. Tem pessoas com algumas doenças também que não podem ser vacinadas, né? E o que a gente chama de vacinação de rebanho, né? Que aí a maioria da população sendo vacinada acaba protegendo aqueles que não podem receber a vacina, né? Então, preocupa sim. Mas a que nós podemos atribuir isso? E agora a pergunta é geral. Tanto a Camila pode responder, né? Como a Carla também. Cada uma de nós tem uma visão disso, mas existe um estudo oficial, um parâmetro que identifique a causa dessa queda no índice de vacinação? Uma delas são os grupos anti-vacinas que começaram a surgir, principalmente nas redes sociais. São grupos, a maioria deles formados por pais, não tem ninguém de nível técnico que fale dentro desses grupos. Esses grupos veiculam experiências próprias de outras pessoas, simplesmente replicam de outros sites essas notícias, né, de acontecimento, de reações adversas, problemas com vacinas, e isso vai criando uma bola de neve e as pessoas vão desacreditando na vacina, até pelo que ela falou, que as pessoas não conhecem mais essas doenças. Essa doença não existe, para que eu vou vacinar? Sim. Aí, na verdade, elas estão aí. Elas não estão hoje em dia aqui porque a gente vacina. Claro. Se não vacinar, quer dizer, a não existência da vacina é justamente a consequência da vacinação. E o mais interessante é que esses grupos antivacinas, eles têm, vamos dizer, um guru, né, que foi um médico britânico chamado Andrew Wakefield, se não me engano o nome dele, que é ele que começou, na verdade, a fazer uma campanha contra a MMR. Ele começou ele tentou atrelar o autismo à MMR, a vacina contra o sarampo. Isso. Né? O mais interessante disso é que ele não era anti-vacina. E todas as pessoas dos grupos anti-vacinas acham que ele era contra as vacinas. Não. Na verdade, o que ele queria era a patente de um imunobiológico que ele estava fazendo. Ou seja, ele não era anti-vacina. Ele era anti-vacina MMR. Isso. Ele queria que fossem vacinados pela vacina dele. Pela vacina dele. E, inclusive, esse médico foi processado, ele foi condenado
e foi cassado. Porque o trabalho dele tinha 12 pacientes só, um trabalho que não tinha nenhuma credibilidade. E ele, os dados inclusive, laudou, burlados. ele fraudou os prontuários de pacientes para conseguir fazer essa ligação do autismo com a vacina, né? E acabou sendo excluído da sociedade médica, da comunidade científica. A revista que publicou o artigo se desculpou perante a sociedade científica toda, né? Porque depois que foi lançado, aí esse foi o problema maior. O que chama mais a atenção é que mesmo tendo tudo isso, né, em contrapartida, ele ter sido cassado, ter tido o registro dele todo, né, negado e tudo foi desmascarado, esses grupos antivacinas ainda usam dessa teoria. Uma das teorias antivacinas é sobre MMR causar tríplice viral, causar autismo. Tese afastada, derrubada, mas é que eu acho que um fator também, além da questão dos grupos antivacinas, é o avanço que as redes e a proporção que as redes tomaram, né? Hoje em dia é difícil tu encontrar alguém que não tenha uma rede social. Então, essas redes sociais... Que nem sempre traz benefícios, né, Camila? Né? Então, eu acho que a rede social deu voz e vez para muita gente que antigamente não tinha. Então, são aquelas pessoas, né, que ganham uma proporção e que ganham uma dimensão que antes não se tinha. E falta o discernimento, né, que nós comentávamos antes de começar o programa, da busca das fontes, né? Claro. Exatamente. São informações não confiáveis, muitas vezes não verdadeiras, né? E as pessoas vão compartilhando e acabam acreditando como se fossem verdades, né? É uma teoria da conspiração. Exatamente, são os teóricos da conspiração. Da conspiração, isso aí. Mariline, tu percebeste também na rede pública essa diminuição? Eu acho que a gente nota, Sônia, como um todo. Sim. Não só na pública, mas no âmbito privado também. Essa diminuição por todas essas questões que a gente está conversando aqui. Da gente não perceber, não ver as doenças, achar que não existe. E desses movimentos, dessas ideias que a vacina pode causar algum mal. Então, eu, por exemplo, no serviço, eu noto que as pessoas vêm com os pais, né, os responsáveis, eles vêm sempre com muito receio. Vai dar reação, o que pode acontecer? Faz mal. A vacina faz mal, ela pode provocar doença. Então tem aquela ideia também que a vacina pode provocar a doença. Na verdade, isso é uma coisa... Mito, né? É outro mito também. Tem que afastar eu mesma já ouvi comentários, né? Eu não tinha nada e fui fazer a vacina e aí eu adoeci ou eu tive sintomas da doença. Principalmente a vacina da gripe. Exatamente. O que é isso, Kênia? O que é realmente a vacina e o que ela faz no organismo da pessoa? Na verdade, as vacinas elas são feitas com vírus ou bactérias atenuadas ou inativadas. Então, nenhuma vacina tem poder de causar a doença. O que acontece é que algumas vacinas podem provocar alguns efeitos colaterais. Por exemplo, a vacina da gripe, tá? 99% das pessoas que fazem vacina da gripe vão ter somente reação no local da picada, tá? Que geralmente adultos a gente faz no braço, tá? Crianças menores de 2 anos na perninha. Então vai ter dor no local, às vezes fica inchadinho, um pouco vermelho, tá? Reações como febre, dor no corpo, é apenas 1% das pessoas que tem. Mas acaba que acontece com esse 1% e eles dizem, não, me deu gripe, né? E acaba falando para outras pessoas. E aí agora né? eu tenho gripe. Mas foi um efeitozinho colateral, né? Ou o que acontece também, a pessoa já está gripando, né? E coincidentemente vai lá e faz a vacina e aí associa aquela gripe à vacina. Mas a vacina nenhuma delas provoca doença, tá? Nenhuma delas tem esse poder. Então as pessoas podem ficar tranquilas. Por sinal que a campanha vai começar mais cedo esse ano. Sim, justamente por não dar tempo dos vírus circularem e ninguém estar incubando o vírus quando faz a vacina. O que acontece muito é isso, tu já está incubando a doença, faz a vacina e tu tem a gripe. Exatamente. Não, e eles têm a ideia de que fazendo a vacina da gripe, eles não vão ficar gripados nunca mais, né? A ideia uma outra coisa. Também é outro mito em relação à vacina da gripe, né? Isso, porque a gente sabe que na nossa região, principalmente, né, o clima é propício para que tu, né, tenha
um pouco mais de doenças respiratórias. Sim. Então, como a vacina é específica, é difícil tu proteger contra todos os tipos de gripe. A gripe vai proteger, por exemplo, a tetravalente, que a gente trabalha contra H1N1, H3N2 e 2 cepas do tipo B. Ela não vai proteger contra vírus que causam resfriados, por exemplo, o vírus sincicial respiratório, né? Que é um vírus que provoca um resfriado bem forte, né? Até porque o vírus também, ele acaba sofrendo mutações no intervalo da vacinação, né? É por isso a necessidade da vacina da gripe ser feita anualmente, né? As pessoas dizem, mas por que eu tenho que vacinar todo ano? Porque todo ano o vírus passa por modificação, e por isso que tu precisa receber uma dose anual da vacina, né? Hilda Paludo escreveu, é de extrema importância esclarecer a população sobre as vacinas. Giovana Zucchi disse, acho muito importante vacinar, tenho certeza que é para o melhor de todos. Participe você também. 1 minutinho de intervalo e nós já voltamos. No programa Hora Bolas desta terça-feira, o assunto é política, com Everson Marca, às 22 horas, ao vivo. Não perca! Quinta Expo Araçá, construindo sonhos, compartilhando experiências. De 12 a 14 de abril, no Parque Municipal de Eventos de Nova Araçá. Shows nacionais com Tchê Chaleira, Fabinho e Rodolfo e Teodoro e Sampaio. Apoio Plena Empreendimentos. Voltamos para o segundo bloco do Entrevistas. Lembrando que você pode participar. Carla, tu atendes na saúde pública também, né? Em Fagundes Varela, como eu citei no começo, e tens o consultório em Nova Prata. Nesse teu tempo de experiência como pediatra, tu percebeste um comportamento diferente dos pais em relação à vacinação? Sim. Na verdade, os pais estão muito preocupados, até como a Kênia falou, sobre as reações. Se vai ter reação, se não vai ter reação nas vacinas. Lembramos que reação e consequências são coisas diferentes, né? Que nós já vamos voltar a esse tópico. Então, eles têm muita curiosidade, assim, antigamente vacinava, pronto, né? Hoje não, os pais vêm com muitas perguntas, o comportamento é diferente, tem alguns que fazem, mas desconfiados, sabe? Tu tem que dar toda uma aula, toda uma explicação do porquê da importância da vacina. Porque quando tu vacina, tu está pensando no coletivo, né? É um ato de cidadania vacinar, na verdade. Né? Porque tu pensa no próximo. Que vem de encontro àquilo que nós comentamos no primeiro bloco, né? Nova Prata, quer dizer, toda a nossa região pode estar livre do sarampo, mas eu posso viajar, exatamente, todos nós, né? E entrar em contato e trazê-lo para cá. Então, quando eu vacino meu filho, eu protejo o meu filho e aquela criança que por algum problema, ou até porque não tem idade, ainda não pode vacinar. Então, eu protejo ele desse contato com os vírus e bactérias, enfim, né? Fonte de conhecimento seguro não faltam, né? São campanhas a nível federal, a nível estadual, a nível municipal, e mesmo assim as fake news influenciam no comportamento dos pais, Maria? Com certeza, mas assim, é sempre muito importante a pessoa considerar a fonte, né, que ela está buscando a informação. Então, por exemplo, sites como a Sociedade Brasileira de Pediatria, sites do Ministério da Saúde, então assim, sites confiáveis, locais confiáveis, com certeza a pessoa vai ter uma boa informação. E também com os profissionais, né, que trabalham na área da pediatria, na área de imunizações, também são boas fontes de informação, porque nós estamos sempre nos atualizando, né, então, para poder orientar a pessoa da melhor forma possível. Vejam que em vários assuntos que foram abordados nos últimos entrevistas, a importância da busca do conhecimento em fonte segura é recorrente. Kênia, quanto tempo
tu e a Camila estão na Vacinare? Bem, eu acho que eu vou contar um pouquinho da história da clínica, né? Então, a clínica veio para Nova Prata em 2011, né? Foi como uma filial da Vacinare, Clínica de Vacinação de Bento, tá? E abriram uma filial aqui. Aí o Diego, que era o proprietário da clínica, ficou até 2014, né, Camila? 2014 ele vendeu a clínica para Camila, tá? E eu entrei na sociedade em 2017. Então, juntas, nós estamos há quase 2 anos. E nesse tempo, Camila, tu percebeste um comportamento diferente dos pais que procuram a clínica? A Carla analisou no âmbito de consultório dela e no serviço público em Fagundes, Eu né? acho assim que é bem... Tem duas análises de tempo assim que a gente pode relatar. Uma, aproveitando o gancho dela e falando sobre o interesse dos pais em buscar fontes seguras, só para a gente relatar como é importante e que há um comportamento diferente por parte dos pais, porque hoje, numa orientação de calendário vacinal sobre a meningite, que foi uma vacina que mudou recentemente, na semana passada, a meningite tipo B, eu orientei para a mãe que eram 2 doses, conforme a mudança recente, e ela me disse... Opa, mas eu vi no site da SBIM, da Sociedade Brasileira de Imunização, que são 3 doses. Como que você está me dizendo que são 2? Então, há uma preocupação, um grupo de pais que já se alerta e já vai atrás da informação segura, confiável, como há aqueles inseguros e que realmente vêm com o pé atrás. Ou com preocupação com relação à questão de reações vacinais, febre, dor... e outros sintomas pós-vacina, e aqueles que vêm com uma descrença na proteção da vacina. Vai proteger, é um marketing, é mais indústria farmacêutica. Então, tem esses 2 momentos nesse meio tempo que eu estou dentro da clínica que a gente observa. E que bom que esse momento que está prevalecendo agora é dos pais mais preocupados. Que ótimo, não os que alegam que não precisa, né? Você sabe que na rede privada é mais comum, são mais comuns os grupos antivacinas do que na rede pública. Eu quase não vejo isso na rede pública. Bem interessante. Quanto mais... Quanto maior, né, o nível de ou de escolaridade ou de acessibilidade, maior a desconfiança. A desconfiança. É difícil de acreditar, porque é uma coisa universalmente, né, profissional, mas é bem assim. Exatamente. Mas eu acho que nesse tempo de clínica, assim, a gente pegou um caso de pai antivacina ou mais. São casos isolados, assim. Aquele antivacina declarado. Não vou vacinar. Não fiz nada, não fiz nada no meu filho. Estudo do médico lá, com pasta, cheio de artigo antivacina. E agora que o médico foi, né? O Rodrigo Lemos, parabéns Conecta Mais pelo trabalho diferenciado. Um tema muito importante para todos nós. Acho importante aproveitar estas meninas de conhecimento vasto e falar um pouco sobre a meningite. Muitos amigos têm bastante dúvidas sobre o assunto. Grande abraço. Meninas, o conhecimento vasto é vosso. Sintam-se à vontade para responder a pergunta, a colocação do Rodrigo Lemos. Meningite, Marilene. Então, para proteger as crianças, né, os adolescentes contra a meningite, então nós da rede pública, a gente oferece a vacina meningocócica C. Isso tem um calendário, né? Isso, que ela faz parte do calendário da criança. Então, vai fazer a primeira dose com 3 meses, a segunda com 5 meses e um reforço aos 12 meses. Então, 3 doses da infância, a princípio, e depois mais um reforço na adolescência, que é ali entre os 11 e os 14 anos, o adolescente vai receber uma dose de reforço. Tá, quantas doses são, então? Seriam, para criança, digamos, para os bebês que nasceram recentemente, né? Então, eles vão receber essas 3 doses, né? Ali até o 1º aninho de vida. E depois, na adolescência, né? Segundo o calendário do Ministério da Saúde, entre os 11 e os 14 anos, mais uma dose. Então, seriam 4 doses, né? Para imunizá-los, né? Contra... a meningite. Existe, Carla, ou existiu, né, um caso até na nossa região, tu lembras, né? Sim. 2017. Agora, recentemente, com um caso mais a nível nacional, a questão era meningite, não era meningite. Lembra que nós até
te procuramos, enquanto Sim. o Jornal Correio Livre, para falar sobre isso. Teve um caso aqui que foi meningite. Eu só não vou saber dizer qual o tipo de meningite. Que foi adolescente. Foi uma adolescente, né? exatamente. Ela teve doença, ela teve Toxemia, meningococcemia. na verdade, foi. E daí não chegou a ter foi. meningite. Foi meningococcemia. E daí foi mandado, enfim, foi coletado exames, foi mandado para o laboratório de referência e foi confirmado, foi meningococcemia. E para qual subtipo, Mariline? C, eu acho. A princípio C. Se não me falha a memória, eles ficaram entre o sorotipo C e o Y. Eles não conseguiram identificar com exatidão uma coisa que qual as era. pessoas perguntam por que no posto só tem a C. É importante as pessoas saberem que, na verdade, o Ministério não consegue fornecer todas as vacinas. Eles fornecem as vacinas para aquelas doenças mais comuns no Brasil. No nosso país, a meningite C é a mais comum. Agora a gente está vendo um incremento na W. A W está se alastrando um pouquinho mais pelo sul aqui, assim como no Uruguai, também a Argentina tem aumentado, né? A Y é bem menos, né? Mas então o que o Ministério fornece é a C, que é realmente a mais comum. E por que a nossa região, que aparentemente, numa análise superficial que eu faço do que tu disseste, ambientes mais frios? Não teria correlação, pelo que eu vi, não. Correlação com o clima, não. Claro que porque a Carla citou, né, a região sul, Uruguai, Argentina. Contágio, aí se dá, né, ambientes fechados, como talvez pelo contágio, que prevalecem em climas mais frios, mas na né? questão dos sorotipos, não. Mas ainda é mais comum assim. Ainda é mais comum assim. E o que vale ressaltar é que a rede privada entra nesse âmbito justamente para complementar aquela proteção que o Ministério da Saúde não oferece. Por isso que se tem o serviço privado. Sim. E o que a gente observa? Em lactentes abaixo de 1 ano, tem um aumento aos 9 meses do meningococo B, que é um meningococo grave também, que quando ele não leva a óbito, ele deixa sequelas bem graves, né? Então, de 20% das crianças que têm contato na faixa etária de 0 a menores de 5 anos, quem tem contato com o meningococo B acaba indo ao óbito. 20% é um número bem grande. Expressivo, né? Expressivo, né? Então, assim, a gente sabe que a rede pública e o Ministério da Saúde, o nosso calendário vacinal é um dos melhores a nível de mundo. Então, é o melhor do mundo. É o melhor do mundo naquela questão de exatamente isso. Imuniza aquelas doenças que prevalecem mais na população. E o que a gente observa? Quando se tem uma cobertura vacinal alta, quando se tem uma cobertura vacinal boa, as doenças, elas até se tornam um pouco oportunistas, porque aí tu atinge uma cobertura vacinal no meningococo C. Aí prevalece os outros. Aí prevalece, os outros. É uma equação natural, né? Rosiara Marques, que também está participando, faz a seguinte colocação. Gostaria de saber sobre a vacina, sobre a herpes. Qual a orientação? Kênia? Então, para herpes zoster existe uma vacina, tá, que está indicada para pessoas acima de 50 anos, tá? O que é o herpes zoster, tá? É o que as pessoas conheciam assim como cobreiro, tá? Que geralmente atinge metade das costas, metade da face, tá? E que as pessoas costumavam benzer, assim, mas que o herpes, ele vem do quê? Se a pessoa teve varicela na infância, tá? O vírus fica incubado, tá? E depois na fase adulta, geralmente depois dos 50 anos, vai se manifestar na forma de herpes, tá? Ele causa bastante dor, tá? Desconforto, coceira, tá? E pode desenvolver algumas formas mais graves, né? Aí voltamos àquela questão da importância da vacinação, Com né? certeza. Gustavo Mazzarolo escreveu: ótimo programa, muito oportuno tema e grandes entrevistadas, competentíssimas. Sintam-se elogiadas. Obrigada. Nós vamos para um pequeno intervalo e depois voltamos com mais assunto. No programa Hora Bolas desta terça-feira, o assunto é política, com Everson Marca, às 22 horas, ao vivo. Não perca!
Quinta Expo Araçá, construindo sonhos, compartilhando experiências. De 12 a 14 de abril, no Parque Municipal de Eventos de Nova Araçá. Shows nacionais com Tchê Chaleira, Fabinho e Rodolfo e Teodoro e Sampaio. Apoio Plena Empreendimentos. Já foi comentado pelas nossas convidadas que o calendário de vacinação do Brasil é um dos melhores do mundo, gente. Então, não há por que não vacinar, não há por que não se informar. Até mesmo se vocês têm alguma dúvida, aproveitem o programa hoje, perguntem para essas 4 profissionais que estão aqui ou procurem por elas. Posto de saúde, clínica particular, consultório de pediatria, aproveite quando você vai levar seu filho por algum outro motivo, mas a informação tem que vir de uma fonte confiável. Aileen, vou começar por ti. O calendário de vacinação pública, né? Já vai começar. Quer dizer, já vamos com 2009 com datas definidas, né? Sim, nós temos agora a nossa primeira campanha, então, deste ano, que é a campanha de vacinação contra a influenza, né, contra a gripe. Então, nós vamos, aqui no Rio Grande do Sul, a campanha vai iniciar no dia 10 de abril, então, nessa próxima quarta-feira. Então, de 10 a 19, nós vamos estar vacinando, então, crianças, gestantes e as mulheres até 45 dias após o parto. Então, essas crianças elencadas nesse momento, né, da vacinação, são as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias. Então, a gente teve o crescimento dessa nossa faixa etária, porque até a campanha do ano passado era até os 4 anos, 5 anos incompletos, na verdade. Agora são até os 6 anos incompletos. Então, toda criança, até um dia antes de completar os 6 aninhos, pode e deve ser levada até o posto de saúde mais próximo da sua residência para receber a vacina contra a gripe. E os demais grupos prioritários, que aí entram idosos, profissionais da saúde, professores de rede pública e particular, profissionais, enfim, do sistema prisional, a partir do dia 22 de abril. E o nosso dia D da vacinação vai ser o dia 4 de maio. Então, os postos de saúde vão estar abertos durante o período da manhã e da tarde. E nós vamos ter equipes também no interior do município para aplicar as vacinas. Existe sempre um calendário para o interior do município, né? Que os veículos de comunicação também divulgam, né, Marilene? Com certeza a gente passa toda essa questão ali para divulgação nas rádios, nos ajudam muito nessa questão. Então a gente tem o dia ali específico, dia 4, e cada comunidade tem o seu horário que a gente vai, né, divulgar posteriormente, onde é passado no interior. Então a gente, né, espera que as pessoas busquem a vacina. Agora as gestantes e crianças, a partir dessa quarta-feira, já podem e já devem ser vacinadas. Que são os prioritários. Os prioritários. No início do calendário, e né? no dia 22 a gente começa com o outro grupo prioritário, daí idosos, doentes crônicos, enfim, profissionais da saúde, a partir do dia 22 de abril. E dia 4 de maio. Bom, argumentos para não vacinar não existem, né? Os grupos, Kênia, que não estão relacionados no serviço público da vacinação, vocês também já começaram a vacinar, né? Com relação à vacina da gripe, sim, a gente começou desde 29 de março, a gente está trabalhando com 2 tipos de vacina. Uma é a trivalente, que tem 3 tipos de vírus contra a gripe, e a gente trabalha bastante com a tetravalente, que daí tem uma cepa do tipo B a mais, tá? E o calendário da rede privada é aberto, assim, não tem restrição. Acima de 6 meses, qualquer pessoa pode estar fazendo a vacina, tá? A gente não trabalha, né, com campanhas pontuais, então a gente segue o calendário de Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade Brasileira de Imunizações, e dentro daquela faixa etária indicada na vacina, a gente atende com determinadas vacinas. No caso da vacina da gripe, a importância de se vacinar antes
a gente recebe com quase um mês de antecedência da rede pública, né, Sim, comparado. Então, aquele pessoal que não quer esperar, não pode esperar, até porque tem vai viajar, enfim, tá, né? Tá com a imunidade um pouco baixa, então eles já procuram antes, já fazem a vacinação, porque ela demora um período, né, para proteger, de 15 a 20 dias para gerar anticorpos, então tem toda essa questão do prazo. Então, é importante ressaltar, aqueles grupos que não são prioritários, que não têm o acesso à vacina pelo posto de saúde, podem estar indo na clínica para estar fazendo, para ter a vacinação. Então, é importante frisar isso também. Se você tem alguma dúvida, pode mandar o seu recado. Carla, eu vendo no noticiário, tem-se a impressão que este ano as doenças consideradas típicas do inverno começaram mais cedo, principalmente em crianças e idosos, né? Tu percebeste isso nos teus atendimentos? Sim, tanto no posto como no consultório particular. As doenças já estão se manifestando, vou dizer para vocês, desde o que? Metade de março, mais ou menos, a gente já começou a ver vírus de gripe circulando. Que nem é frio, né? Que nem é frio, mas já estão circulando. Tanto que a vacinação a campanha da gripe foi antecipada, porque houve um surto no Amazonas. Um clima tropical, né? E teve surto, então por isso até que foi antecipada, né? Então a gente tem que se prevenir mesmo. E o que isso pode ser atribuído? Porque realmente o verão 2018, 2019 foi terrível, mesmo para mim, que sou apaixonada pelo calor, né? Por que tu achas que esses sintomas apareceram antes nas crianças? A que podemos atribuir isso? Muito, eu acho, em função já desse surto que já teve lá, né, na Amazonas, né, que teve. Ou seja, pessoas que viajam, circulam e acabam trazendo já o vírus antes do nosso período de inverno. Principalmente por isso, porque os vírus circulam, né? Porque Sim, a gente e viaja, assim se desloca muito. Voltamos para o início de tudo, né, da importância. Na vacina da gripe em específico, é uma vacina que a gente tem assim, uma resistência muito grande por parte da população de vacinar. Então, eu acredito que, como teve aquele surto de gripe lá em 2015, 2016. 2015, 2016, tiveram vários casos de gripe. Então, o pessoal, naquele momento, se assustou, vacinou, procurou muito vacinação. Aí, deu uma baixada, os vírus diminuíram, a gripe, ninguém falava mais em gripe A, né? Aí começaram a acontecer os casos, e aí, realmente, o vírus circula antes em outras regiões, e os casos de gripe acontecem. A gente tem casos de pacientes que fazem calendário vacinal conosco que tem um catapora nessa época do ano. Eu tenho visto no consultório. E a catapora, o pico de circulação é final de inverno e início de primavera. É na primavera. Então, né, tu está vendo uma doença que o vírus é mais alto em outra faixa, em outra estação do ano. Está circulando agora. Tem doenças da primavera circulando agora. Mão-pé-boca está circulando agora. Exatamente. Não é época. E isso significa o quê? Mutações a nos circulação, vírus? as viagens, as pessoas trazem, as pessoas que vão e vêm? As nossas estações do ano também estão bem bagunçadas, assim. Às vezes a gente tem as 4 estações do ano num dia, né? Então tudo é um... Eu sempre brinco que nem os vírus mais sabem quando quando eles estão atrapalhados. Menos mal que não são só os humanos que estão confusos, né? Marilene, tu também, na saúde pública também, tu percebeste isso? A gente está vendo, acho que no geral, né, um aumento, assim, dessas doenças, realmente, da procura dos pacientes pelo serviço, referindo sintomas compatíveis, né, com esses que foram normalmente comentados. só começariam a aparecer mais adiante, né? Em outras estações, digamos, né, com a mudança do clima. Kênia e Camila, o calendário, por exemplo, da Vacinare, claro, ele é diferente da rede pública. É um pouco diferente. Quais são as vacinas que podem ser encontradas na clínica o ano inteiro? São todas? São todas. Na verdade, a gente trabalha, como eu falei anteriormente, com o calendário da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade Brasileira de Imunizações. Então, a gente encontra todas as vacinas básicas, com exceção da BCG. BCG, então, é aquela vacina que a gente recebe e dá nos bebês até o 28º dia, preferencialmente até o 5º, que a gente não trabalha, só a rede pública oferece. Mas, a partir dos 2 meses, calendário vacinal do Ministério da Saúde, a gente tem todas as outras vacinas. Com a diferença do quê? Que
as nossas vacinas são vacinas acelulares, conjugadas, que aí o que é? Reduz o número de picadinha comparado com a do posto. São vacinas produzidas de forma diferente para que o bebê tenha menos reação. Algumas vacinas que têm mais sorotipos da doença comparado com a da rede pública. Então, são essas as diferenças. O calendário basicamente é o mesmo. Muda na questão de número de doses, data, prazos, faixa etária atendida. Então, em cima disso, a gente trabalha com todas as vacinas. E algumas vacinas que a rede pública não oferece. Por exemplo, né, meningocócica CWY, ou meningocócica B, né? A própria herpes zoster. Herpes zoster, né? Pneumocócicas, as vacinas pneumocócicas a gente trabalha com pneumo 13, o posto trabalha com pneumo 10. Então, entrando na parte técnica, tem algumas diferenças, um pouco mais de proteção. Então, aquela faixa etária que talvez não é atendida de acordo com a vacina que o posto oferece, hepatite B, a gente faz calendário acima da faixa etária que o posto não faz. Tudo, né, dentro do calendário da SBIM e da Sociedade Brasileira de Pediatria. O importante salientar, assim, ó, que as vacinas da rede pública funcionam. A diferença, como disse a Camila, às vezes de uma ou outra cepa a mais, de não dar reação à vacina, mas elas funcionam. O processo de fabricação é um pouco diferente, mas as vacinas do posto são tão boas quanto, né? Um exemplo, por exemplo, o pneumococo que tu falaste, o 13, né? Isso. Que na rede pública a gente faz o pneumococo 10. O que a gente recomenda? Não digo eu, a Sociedade Brasileira de Pediatria. O que recomenda? Que se faça, quem não tem condições de pagar pelo pneumo 13, que são vacinas mais caras, né? A gente recomenda que faça todo o esquema do posto, inclusive o reforço. Isso, 2 meses depois, faça uma dose da pneumo 13. E a criança está completamente imunizada. Que vem de encontro àquilo que tu falaste no começo, né, Marilene? O governo dá a imunização referente às doenças mais prevalentes. Eu achei com foco no coletivo, né? Eu achei muito interessante o que a doutora Carla colocou agora. A questão, assim, de que as vacinas da rede pública são tão boas quanto a da rede privada. O que acontece é que na rede privada a gente tem outras combinações de vacinas, enfim, como as enfermeiras já colocaram, e outras vacinas que não estão disponíveis no serviço público. Sim. Mas toda a questão, desde a produção, da rede, da distribuição do serviço público, ela é muito eficiente. Então, eu trabalho já há vários anos. Quantos anos tu estás no serviço público? Eu entrei no serviço público em 2005. E no ano de 2006, então um ano depois, eu fui convidada pela minha colega Amara Núbia, que atuava naquela época, para eu integrar a equipe das imunizações. Experiência tu tens, né? Então, assim, os cuidados, desde a produção, distribuição da vacina da rede pública, assim, eles são muito intensos mesmo. Então, assim, tudo que é oferecido de imunização pelo público, assim, as famílias, os responsáveis, podem confiar, a vacina é eficaz. E a história comprovou, comprova, né, gurias, que é realmente isso. São os mesmos. São os mesmos, é a Anvisa que regulamenta. Tanto no privado quanto no público, o critério é o mesmo de segurança, né, para toda essa parte de cadeia de frios, então, isso que é importante. E puxando o ganchinho que a Marilene estava falando de rede de frios, né, é importante frisar isso para os pais, que às vezes as pessoas não têm muita noção, assim, vacina tem que ser mantida na temperatura certa, tem toda uma cadeia de frios que tem que seguir, tá? Ela tem que ser mantida na temperatura de 2 e 8 graus. Ela tem que ser aplicada, por exemplo, a gente das clínicas privadas, a gente não pode vender a vacina, a pessoa pegar a caixinha e leva lá para o vizinho aplicar. Não pode. O posto também só pode aplicar as vacinas do posto, né? Então, a vacina tem que ser aplicada no local para não perder temperatura, para ser aplicada por um profissional habilitado, né? Com a técnica correta. Então, isso também é importante todo mundo saber, né? Eu acho que essa preocupação que está havendo nos próprios pais com relação à vacinação vai aderir, vai ganhar ainda mais força, porque a gente está vendo uma união entre poder público, Ministério Público, né? E todo mundo junto está sendo imbuído para que a gente consiga manter o calendário vacinal das crianças em dia. Então, a gente vê as escolinhas, tanto públicas como privadas, bem importante. as carteiras vacinais. No Paraná é lei agora.
Eu acho que no estado tem vai, que usar, virar, tem que vai apresentar a carteirinha para poder matricular a criança. Aliás, existe já essa orientação, né, para as escolas que caso seja solicitada a carteirinha, ela não for apresentada, os pais podem ser denunciados ao Ministério Público. Sim. É isso, Marilene? Até porque, assim, ó, no artigo 1º do parágrafo 14 do ECA, ele protege a criança. Lá está escrito que é obrigatório a vacinação de crianças e adolescentes, se assim for dito pelo Ministério. Né? O que preconizar o Ministério tem que ser feito. E pela Constituição Federal também a criança é protegida. Não tem que vacinar é crime. Além de ser moral, é negligência. É um direito. É legal. Legal. E, na verdade, alguns municípios aqui da nossa região já estão solicitando também para matricular, né, o aluno no Aliás, na minha época, na escola. Só. Então, eles levam no posto, a gente confere e tem que dar um atestado de regularidade para poder ser realizada a matrícula dessa criança, desse adolescente. Isso aí. Foi um prazer tê-las no nosso programa. E você, com certeza, teve uma excelente oportunidade de ouvir excelentes profissionais com vasto conhecimento técnico. É por isso que eu volto a repetir. Você tem dúvidas? Procura quem realmente sabe. Não esquecendo que amanhã nós temos o Hora Bolas ao vivo, falando sobre política com Everson Marca, secretário municipal de Nova Prata. Foi um prazer.